Então, tô eu aqui de novo trazendo mais um programa sem contexto. E hoje eu acho que tá na hora de falar a respeito de uma das formas assim, de entretenimento que mais fez parte da minha vida. Na verdade, é a coisa a respeito de mim que mais está comigo, sabe? De todas as coisas que eu. Tipo, eu acho que tem coisas que estão há mais tempo, talvez, mas das várias coisas que eu gosto, que eu consumo, enfim, que fazem parte da minha identidade, sabe? Essa deve ser uma das coisas que está mais tempo na minha vida, porque é uma coisa que eu curto desde quando eu tenho, assim, uns 11 anos de idade, né? Então já são 16 anos que esse tipo de entretenimento faz parte da minha vida, que é a luta livre. Então, o que é a luta livre, né? Um monte de gente ainda tem certeza que não tem muita noção de como funciona, porque realmente é uma indústria bem complexa, sabe? Tem muita coisa a respeito da luta livre que só vai entender, só vai fazer sentido a respeito para as pessoas que já consumiram de alguma maneira, sabe? Que já fizeram uma pesquisa, digamos assim. Mas primeiro, então, para ficar um pouco mais dinâmica, eu vou contar como é que foi a minha relação com isso, sabe? Como é que eu conheci, como é que eu me encantei, como é que eu envolvi com esse lance da luta livre. Em primeiro lugar, a primeira vez na minha vida que eu fiquei sabendo sobre essa história de luta livre, de pessoas entrarem no ringue de luta livre assim e lutarem, foi graças a jogos de videogame, né? Tem um jogo muito antigo do Nintendo de 8 bits, que eu nunca tive um Nintendo, mas eu tive aqueles clones, né, de Nintendo, que muitos aqui devem ter tido, gente que teve videogame tipo Polystation, por exemplo, Phantom System, esse tipo de coisa. Esse daí, né, o Dynavision aquele, esses daí eram todos clones de Nintendo, né, o Nintendo de 8 bits. Aí tinha um jogo de luta livre lá, que o nome é Muscle, né, Muscle é músculo. E eu jogava esse jogo quando eu era piá, e eu me lembro de ter gostado bastante desde cara, né, e depois quando eu fiquei um pouco mais velho, eu joguei, daí foi no Super Nintendo, eu joguei um jogo que era o jogo WWF WrestleMania Arcade Game, talvez alguns de vocês possam se lembrar, sabe? Porque é um jogo que tinha do Super Nintendo e tal, que ele foi feito pela Midway, que é a empresa que fazia Mortal Kombat, então tinha aquele mesmo estilo de gráfico do Mortal Kombat, sabe? Que é como se fosse atores de verdade e tal, só que daí no caso eles estavam usando os próprios lutadores, né, da WWF, né? Então era fácil, fazia sentido ali e tal, só que tinha um pouco assim com uns poderes exagerados, paranormais ali e tal. Botava assim esse tipo de coisa no jogo de luta livre, porque, sei lá, a mídia achou que ia ficar bom. E eu gostava desse jogo, né? Quando eu era piá. E depois daí no Play 1 também joguei outro jogo de luta livre, né? Que era o WWF Attitude e tal. E já no Play 1 eu joguei ainda mais, porque tinha um sistema ali de criação de personagem, e eu era aquele moleque, tudo quanto é jogo que tinha uma opção de criar um boneco, sabe? Uma customização assim, eu ficava louco. Eu perdia muito mais tempo criando o boneco e, né, dando vida às coisas do que realmente estar jogando de verdade. Então eu fazia isso, para mim sempre foi muito divertido, então era uma razão para eu gostar do jogo de luta livre, né, do Play 1 lá, porque tu podia fazer a entrada do personagem e criava ele, escolhia os golpes que ele ia ter diferente, ficava muito mais envolvido com essa parte do que com o jogo em si, né? E daí então, só que o que me faria depois guinar para assistir mesmo a, a, a luta livre, no caso na prática, né? Assistir os lutadores reais lutando e não apenas os jogos. Foi aí quando eu tinha 11 anos de idade, eu comecei daí a jogar um jogo no Play 2, daí mais um jogo de luta livre, era jogo da WWE, que é a maior empresa de luta livre que tem, né? E era um jogo mais moderno ali e tal, era daquele ano ali, né? E eu tava jogando, comecei a gostar de novo, criava boneco e todas aquelas coisas, né? Me divertia bastante, e ali no jogo tinha muito conteúdo assim, que tu veria se tu tivesse assistindo um show, né? A abertura do jogo era a mesma abertura que dava no show da televisão, e quando os lutadores estavam entrando no ringue ali, no jogo, no caso, no telão tu enxergava o mesmo vídeo, né? E ouvia a mesma música que eu estaria ouvindo ou vendo, né? Fora que os personagens, todos os movimentos dos personagens, né? Tanto os golpes, é tudo baseado nos lutadores reais, né? Que eles estão, né, sendo usados como, né, para representar. Aí eu comecei a ficar interessado, só que eu não entendia muito de luta livre, sabe? Nunca tinha assistido na televisão, né? Não passava por aqui. As poucas coisas de luta livre que passava assim na televisão era quando tu via um desenho animado, sabe? O icônico episódio do Pica-Pau, que ele vai assistir lá os lutadores de luta livre. Então era uma indústria que eu basicamente só sabia que existia, mas não entendia caralho nenhum, né? Não tinha nenhuma pessoa que tinha me mostrado, me ensinado. Então daí quando eu
Quando meu irmão começou a ter acesso à internet, porque eu não tinha, né? O meu irmão começou a ter acesso à internet, eu pedi pra ele se ele podia pegar e baixar a luta pra mim. Daí ele pegou e, através de um compartilhador, né? Quem já usou aplicativos estilo Ares, Emule, né? LimeWire, esse tipo de aplicativo. Daí o meu irmão pegou desse compartilhador de torrent, né? E ele baixou lutas diversas, aleatórias, sem critério, só botando WWE, WWF, né? Que era o nome que a empresa tinha antes do 2002, era WWF, depois virou WWE, e ele baixou lutas aleatórias lá, gravou em DVD, porque eu não tinha como assistir de nenhuma outra forma. Naquela época isso daí era 2006, eu acho já, né? Mas ainda assim eu não tinha pendrive, não tinha nada desse tipo, eu ia assistir, né, como para rodar num DVD mesmo, assim, eu botava em qualquer aparelho que reproduzisse DVD e assistia as lutas dessa forma. Então eu comecei a assistir luta livre lá por 2006 ali, sabe, nessa fase. E desde, eu me lembro que logo de cara eu comecei a achar interessante, sabe? Eu assistia cada luta nova que eu tava vendo sem saber, várias vezes eu não sabia o contexto, sabe? Só botava pra rodar porque tinha sido baixado pelo meu irmão. Só que daí, né, conforme nos anos seguintes comecei a ganhar internet, comecei a pesquisar mais, consumir muito mais luta livre, e eu me lembro que eventualmente já fazia alguns meses, não sei se já fazia um ano, mas fazia alguns meses que eu assistia luta livre, quando eu passei pela a fatídica revelação, né, que quando eu descobri, graças à internet, que a luta livre era armada, né, essa é a parte, grande parte polêmica, que quando eu era pequeno, e cada vez que entrava esse assunto, vinha esse tipo de conversa, sabe? Até em programas, em séries, os personagens falavam, isso daí é armado, que não sei o que lá. Aí tinha toda essa dúvida. E pra mim, que eu conhecia só através dos jogos, nos jogos, né? No jogo, tinha um amigo meu que falava assim, que a luta livre é armada quando é de verdade e quando é no jogo e quando é no jogo ela é de verdade, sabe? E era tipo isso, lá no jogo era de verdade. Então eu comecei a assistir as lutas, né? Várias coisas eu não entendia, mas, tipo, ficava assim, isso daí também é estranho, né? Mesmo sendo um adolescente, uma criança de 11, 12 anos, ainda assim achava várias coisas estranhas. Mas ao mesmo tempo, a parte que eu não conseguia compreender muito bem era dos riscos, sabe? Por causa que tinha muita questão, assim, de violência mesmo. Eu tava, por exemplo, assim, pra quem não consegue ter a imagem mental, os lutadores sangravam bastante, né? Eles usavam objetos, arame farpado, eles caíam de alturas enormes, 4, 5, 6, 7 metros de altura, sabe? E eles passam por várias situações que, indiscutivelmente, eles correram risco de vida ali e tal. E essas coisas que me deixavam meio confuso, porque ao mesmo tempo que tinha várias coisas ali que eu olhava, cara, isso não parece real, ao mesmo tempo depois eu tava vendo o cara levando uma cadeirada na cabeça dele, a cadeira ficando torta, ou ele caindo de uma altura, sabe, de vários metros e se arrebentando em mesa e tudo mais. E esse tipo de imagem pra mim sempre foi interessante, sabe? Eu ficava assim, nossa, cada vez que eu tava vendo uma luta nova, o que será que vai acontecer? Eu não tinha a menor ideia de que podia estar acontecendo, sabe? Então, né, mas daí um dia, lendo artigos mesmo, eu já tinha certo conhecimento de inglês e tudo mais, lendo artigos mesmo, eu comecei a me aprofundar sobre toda a questão da luta livre e entender que ela era um show, né, programado, né? Daí agora eu vou explicar como é que a luta livre funciona na prática. Porque eu amava muito a luta livre até aquele momento. E quando eu tive essa confirmação que ela não era real, eu me lembro que durante algumas horas eu fiquei muito triste, sabe? Durante algumas horas eu fiquei assim, mano, vai, então todo mundo falava que era falso, eu não acreditava, e quando via falso, mas depois eu parei pra pensar a respeito de todas essas coisas que eu já tinha até falado aqui pra vocês. Daí eu falei, peraí, então quer dizer que todas as vezes que eu vi os caras caindo de várias alturas, sendo quebrados em cima de objetos, sabe? Sendo detonados em cima de mesa, caindo de cima de escada, brigando com arame farpado, com taxinha e sangrando, enfim, todas as barbaridades que a gente tinha visto dentro de uma luta, sabe? Todas as emoções que eu tinha sentido, cada vez que eu tinha sentido raiva de algum cara que tava lutando, cada vez que eu tinha sentido, assim, alegria pela vitória de um outro cara, cada vez que os lutadores tinham lutado, sei lá, durante 20, 30 minutos, e daí no final daquilo lá, eu tava torcendo pra um e aquele cara que eu queria que vencesse não vencia, ele perdia, e ele ficava decepcionado, e na cara dele tava com uma cara assim de que, porra, eu fracassei, sabe? Então quer dizer que todas as coisas que eu tinha assistido, que eu tinha achado interessante quando eu achava que era real, sabe? Tudo aquilo ali já sabia que ia acontecer, sabe? Os lutadores sabiam os riscos que eles iam correr, eles sabiam se eles iam ganhar, se eles iam perder. E daí, instantaneamente, a minha cabeça já foi pro lado que é o que 99% dos fãs de luta livre tem, né? Quem assiste um show de luta livre, e aí agora para poder
situar assim melhor, sabe? A luta livre é uma indústria que por algum motivo ela prosperou praticamente no mundo inteiro e não aqui no Brasil, né? Pra eu que sou fã de luta livre é meio frustrante saber que o meu país é um daqueles que por algum motivo realmente não quis fazer com que a luta livre acontecesse. Mas para vocês terem uma ideia de como é um tipo de entretenimento que todo mundo que tá lá num show de luta livre, de vez em quando tem plateias de 90 mil fãs, sabe? Os maiores shows, né? Das grandes empresas que fazem bastante sucesso. Por exemplo, a WWE, sabe? O maior show do ano deles consegue botar 90 mil pessoas pra assistir. Mas essas 90 mil pessoas que estão lá pra assistir sabem que o show é programado, sabe? Ninguém vai num show de luta livre achando que é uma luta lá que vai rolar de verdade. Não é por isso que as pessoas gostam, sabe? Realmente, quando vocês pensam assim em luta livre, faz muito mais sentido vocês associarem o que vocês enxergam com uma série, com um filme, do que com um esporte de competição, sabe? A luta livre não é uma competição, ela é uma cooperação, entendeu? É um negócio que não... O que tu tá enxergando ali não é ninguém querendo derrotar ninguém. Eles têm uma história que vai ser contada através daquela luta, sabe? Um daqueles 2 ou mais lutadores que estão ali naquele momento dentro do ringue, eles querem te passar uma imagem dele, se ele é corajoso, se ele é covarde, ou se ele é muito competente, se ele não pode ser vencido, sabe? Se ele é uma máquina de luta livre, ou se ele é um covarde, ele é um medroso, ele é um cara que ele tenta vencer de um jeito que não tá dentro das regras, sabe? Todas as sensações que tu sentia ali, que se tu perceber, eu acho que esse cara é meio cuzão. É porque eles querem que tu ache que ele é um cuzão. Agora, se é pra te olhar pra esse cara e falar, nossa, esse cara é muito forte, esse cara vai bater em todo mundo. É porque eles querem que tu imagine que esse cara vai bater em todo mundo, sabe? É tudo construções, é personagens que eles querem que tu identifique aquilo lá. E por isso que eu falo que faz muito mais sentido tu comparar com um filme e com uma série do que tu quando tá assistindo, tu imaginar, isso daí não é a mesma coisa que MMA, não é a mesma coisa que boxe, não é a mesma coisa que tênis e futebol. Porque não é mesmo, sabe? Não é de verdade. Então é muito mais perto de um teatro. Pra mim, quando eu penso assim, em definir a luta livre, realmente é um teatro. A diferença é que o que tá sendo... Porque pensa o que tá acontecendo na prática, né? Aquelas pessoas estão sendo expostas ali num pequeno palco, né? O ringue é basicamente um palco, uma área elevada, sabe? Com delimitações de cordas, que são cabos de aço, na verdade, e ali eles vão estar sendo, né? Interagindo com o público, né? As pessoas vão estar olhando para eles de perto, eles vão estar ouvindo o que o público grita, o que o público faz, as pessoas vão reagirem a toda a movimentação deles e etc. Então, basicamente, é uma performance bem equivalente a um ator de teatro, sabe? Porque ele tá muito ali ele tá no fio da navalha, digamos assim, sabe? É ao vivo, tudo que vai acontecer, as pessoas estão enxergando, não tem pós-produção, sabe? Não dá pra editar, não dá pra fazer aquilo e cortar fora. É tudo que vai ser falado, tudo que as pessoas vão enxergar, se vai ficar bom, se vai ficar ruim, sabe? Vai ter sido avaliado pelo aquele público que tá ali naquela hora, que eles vão gostar ou não vão gostar, eles vão torcer, eles vão vaiar, sabe? Então, não faz sentido, sabe? Eu acho que muitas pessoas, se compreenderem esse aspecto da luta livre, poderiam apreciar mais, sabe? Todo mundo que consegue assistir o show de luta livre do começo ao fim, que nem eu faço, conseguir, assim, sentir alguma sensação, sentir bem, apreciar aquela obra ali, a gente está passando por um processo que se chama assim, suspensão da realidade. O que é suspensão da realidade? É uma coisa que todo mundo aqui já fez isso regularmente quando está assistindo um filme, sabe? É quando está assistindo uma obra, alguém está te contando uma história e tu tem completa noção de que aquilo lá não é real e além de não ser real, mais importante do que isso, é impossível de acontecer, sabe? Quando tu está vendo assim um filme, sabe? Tu está vendo o filme do John Wick, sabe? Tu não vai ficar vendo o Keanu Reeves matar os caras e vai ficar falando assim, mas isso não é verdade, porque no Reeves nunca conseguiria matar 5, 6 pessoas sozinho com uma pistola ou com um lápis, sabe? Isso não importa pra tua cabeça, porque tu sabe que tu tá vendo uma história que não é real, sabe? Ou quando tá vendo os filmes Velozes e Furiosos, ou quando tu tá vendo qualquer filme de terror, sabe? Se tu é o tipo de cara que tu não consegue se suspender da realidade, sabe? Tu não tem como aproveitar coisa nenhuma, porque tu vai ficar sempre te falando, isso não é real, isso não é real, isso não é real. Então, quando o fã de luta livre, ele vai apreciar um show de luta livre, ele não tá assistindo aquilo ali pensando, isso aí não é real. O fã de luta livre já tem completa noção de que aquilo ali não é real. O que ele quer ver realmente é a interpretação e a capacidade atlética, sabe? Porque a luta livre, ele mistura as duas coisas. Tem uma parte atlética, ao mesmo tempo que não é um esporte, nunca vou dizer que a luta livre é um esporte, porque não tem competição envolvida, sabe? Não é o que tá rolando ali, não.
Mas também é inegável que não tem uma capacidade atlética, porque tem, sabe? Quem assiste a luta livre, quem vê o que os atletas conseguem fazer, sabe que para estar fazendo aquele tipo de coisa, sabe? É muito comparável com várias outras com vários outros atletas de várias outras áreas, sabe? É muita coisa que ginasta faz, ou muita coisa que para ter que ter uma força muito grande, né? Então, coordenação, equilíbrio, enfim, tem muitas coisas. É um jogo que tem tanto a parte atlética quanto a parte da interpretação, porque de modo geral eles não são lutadores, entendeu? Alguns têm vários conhecimentos de artes marciais também, porque a arte marcial ajuda eles a melhorar o que eles estão fazendo, né? Se o cara entende, se o cara é lutador de jiu-jitsu, que nem tem vários lutadores de luta livre que são lutadores de jiu-jitsu, na hora que ele vai fazer de conta, sabe? Na hora que ele vai interpretar que o personagem dele vai aplicar um cadeado, ele sabe como fazer o cadeado. A diferença é que ele não vai fazer de verdade. O objetivo dele não é torcer a parte do corpo do oponente dele até ele desistir, sabe? É só para aplicar um cadeado que fique convincente, que as pessoas que estiverem olhando pensar ali, nossa, eu consigo acreditar que ele tá fazendo algo que machucaria o outro, né? Então tem todas essas coisas, que vai lutadores de luta livre, sabe? Eles gostam de praticar artes marciais, sabe? Muay Thai, jiu-jitsu e outras coisas do tipo, para eles conseguirem ter uma elasticidade e tudo mais, dar uns golpes que tu olha, tu acredita que ficou bonito, sabe? Tu enxerga que aquilo lá ficou. Se fosse feito pra nocautear alguém, poderia ter nocauteado, mas não é, entendeu? O objetivo não é esse. Eles têm uma luta que vai durar 20, 30, 40 minutos, dependendo da luta. Então, né, se tu acertar alguém de verdade numa luta, o que a pessoa faz? A pessoa cai. É assim que funciona o corpo humano, sabe? Se tu tá vendo aquilo ali tá acontecendo e ninguém parou, os caras conseguem se levantar e continuar, a luta consegue prosseguir, é porque não acertou de verdade. Se tivesse acertado, o cara capota, entendeu? Se tu leva um soco de verdade na tua cara, tu cai no chão. Leva um chute de verdade na tua cara, tu cai no chão. Por isso que, né, a maioria desses esportes, assim, de combate real, a luta pode acabar num flash. A qualquer momento, o cara levou uma pancada e foi nocauteado, mas tu não tem uma garantia do que tu tá vendo ali, entendeu? Essa é a parte do apelo. Então, são duas coisas completamente diferentes, sabe? O show de luta livre, ele tem uma duração, tu sabe quanto tempo que vai acontecer, o ponto é que tu tá querendo apreciar aquela... O que eles vão estar te mostrando, sabe? O que vai ser ali que eu vou estar vendo? Vai me entreter? Vai me divertir? Né? E isso daí com certeza não vai divertir todo mundo, sabe? Não é todo mundo do planeta que vai gostar de um jogo de luta livre. Mas ao mesmo tempo eu sei que tem muita gente diferente. Vamos dar um exemplo assim. Vamos pegar, por exemplo, o México, sabe? Pra quem não sabe, o México, a luta livre. A empresa de luta livre mais antiga do mundo é uma empresa mexicana, é a CMLL. Essa empresa já está fechando 100 anos. Eu acho que ela ainda não tem, mas ela vai fechar 100 anos nessa década. Então pensa, se é uma empresa que durou 100 anos fazendo isso, é porque tem gente que quer assistir, né? Nenhuma empresa sobrevive 100 anos. E no México, a luta livre lá é muito, 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 assim, folclórica, sabe? Os lutadores de luta livre são muito respeitados, assim, pela população. As máscaras que eles usam, né? Que é aquelas máscaras de luteador que a gente sempre viu, assim, em filmes e séries, desenho animado, são muito sagradas pro lutador de luta livre. Tem vários lutadores que não têm a identidade real deles divulgada, as pessoas só conhecem eles mascarado. Ele vai dar entrevista, ele tá mascarado, por exemplo, sabe? Então, as máscaras lá é uma coisa muito séria, sabe? E basicamente foi eles que cunharam o nosso termo, né? Se chama luta livre e provavelmente algum dia algum brasileiro, ou, né, não sei, deve ter sido brasileiro, traduziu assim, chamou de luta livre e a gente conseguiu compreender do que era, né? Mas muita gente deve se perguntar, será que luta livre é porque não tem regra? Não, luta livre tem regra, né? Dentro da narrativa ali que tu tá assistindo, luta livre tem regra, tu não pode fazer o que tu quiser, não é um vale tudo, assim, digamos. Só que, né, eu não sei porque que os mexicanos batizaram de luta livre, a gente traduziu deles e foi isso que ficou. Então lá no México é gigantesco a luta livre, é algo sensacional, eles amam, sabe? E já tá lá há mais de 100 anos na cultura mexicana, sabe? Então é um negócio que já foi aprovado e não imagino que vai ir embora nunca, digamos assim, sabe? E ao mesmo tempo que é nos Estados Unidos também. Estados Unidos, a luta livre é um baita de um sucesso, né? Tem a WWE, que é essa empresa que, se tem alguém que tá me ouvindo aqui e nunca vou falar da WWE, eu vou ficar até meio que surpreso, porque meio que em algum momento da tua vida alguém já te falou alguma coisa dessa sigla. Então, pra ver como uma empresa forte, uma empresa grande. A WWE basicamente também, ela até onde eu sei, ela nasceu ali na década de 40, mais ou menos. Então é uma empresa que já existe há muito tempo, sabe? Já prosperou, chegou num nível, assim, altíssimo de riqueza, fazendo show. Esse show de lutas armadas, entendeu? Que o pessoal sabe que é armado, o pessoal tem completa noção. Foi basicamente até a década de 70, entre a década de 60 e 70, que a luta livre queria ainda muito defender o kayfabe, que o kayfabe é um jargão da luta livre que tu usa pra, tipo, pra deixar claro que o que tá acontecendo ali é um show, é um teatro, sabe? Então,
quando algum lutador fala que vai matar o outro, entendeu? Que ele quer que a mulher dele morra, sabe, pegue fogo. E tu sabe, não, é um personagem, Chacamo não é um ser humano fazendo uma declaração, é um personagem que tá rolando. Só que até a década de 60 e 70 a luta livre ainda gostava muito de manter isso daí oculto, porque ainda tinha um medo muito grande que se as pessoas descobrissem que todas aquelas coisas que eles assistem ali na frente deles é um personagem, eles tinham medo que isso ia matar a indústria, sabe? Só que não foi o caso, né? Basicamente, em primeiro lugar, eu acho que muita gente já devia saber que a luta livre é armada, mesmo antes disso ser dito publicamente. Eu acho que já devia ter gente que assistia sabendo que não era real, mas ainda assim se divertia, sabe? Mas é muito diferente. O que tu ia ver acontecendo dentro do ringue dos anos 60 e 70, pra quem não assiste uma luta, não tem como tu ter noção. Mas é uma indústria que mudou muito, sabe? Ela se adaptou muito. Ela, no meu ponto de vista, ela avançou, né? Ela se tornou mais, tipo, a partir do momento que tava completamente às claras que se tratava de uma ficção, o público estava preparado para ver coisas mais absurdas, porque eles sabiam que aquilo lá não era real. Então, né, pode me mostrar um golpe maluco, porque eu já sei que é tudo falso, entendeu? Enquanto antigamente eles queriam muito mais manter coisas, né, que pudesse passar um maior grau de credibilidade. Hoje em dia tu vê um monte de pirueta, um monte de coisa absurda que, obviamente, tu sabe que aquilo ali tá rolando cooperação, tá ligado? Os dois caras estão fazendo o negócio rolar junto, porque se não vai acontecer aquilo ali se o outro cara não estivesse deixando, digamos assim, sabe? Basicamente isso. Mas esse tipo de coisa não matou a luta livre, pelo contrário, entendeu? A WWE continua grande, continua rica. Hoje em dia, inclusive, existe uma outra empresa muito grande que ela também passa aqui no Brasil através de canais pagos, né? A luta livre nunca se tornou um grande produto aqui no Brasil, nem na televisão paga, nem gratuita, digamos assim, mas aqui no Brasil, só no SBT que passou um curto período de tempo, ali, alguns meses passou a WWE, eu me lembro, né? Mas agora lá nos Estados Unidos ela tá muito forte e hoje em dia tem uma segunda empresa chamada AEW que ela tá passando aqui no Brasil também, entendeu? Porque ela nasceu faz 2 anos, basicamente, e tem um investidor muito grande que já tem programa na TNT, isso caralho. Então, a luta livre é um negócio, tipo, na televisão norte-americana, sabe? É um negócio que eles estão acostumados, faz parte, entendeu? E tal. Embora lá ainda role mais preconceito do que no México, digamos assim. Lá no México é um negócio mais respeitado, mais valorizado, mais folclorizado. Lá nos Estados Unidos ainda tem muita gente que ainda insiste naquela coisa, luta falsa, mas tem muitos outros pessoal, muita gente que já conseguiu entender, tá, não, é uma luta falsa, entre aspas, mas ainda assim eu tô entendendo que não é, sabe, ainda assim é legal, é interessante, dá pra me divertir, dá pra apreciar, dá pra respeitar, sabe, porque muita gente nos Estados Unidos ainda tinha essa mentalidade de, mas é uma luta falsa, sabe, mas hoje em dia acho que eles estão conseguindo vencer isso. Aí pega o Japão. O Japão, outra cultura completamente diferente. O que o México tem a ver com os Estados Unidos? Muito pouco, né? Mas o que o Japão tem a ver com o México? O que o Japão tem a ver com os Estados Unidos? Muito pouco também, né? E o Japão é completamente apaixonado pela luta livre, sabe? Desde que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, o Japão ele voltou muito para as artes, né? Eles ficaram muito assim, não só traumatizados pela experiência de ter recebido bombas nucleares, mas ao mesmo tempo também eles estavam querendo mudar sobre a postura deles, que eles sempre foram um povo muito combativo, sempre gostaram de guerra, sempre gostaram de dominar, fizeram um monte de barbaridade ali com os outros povos asiáticos, né? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, eles se voltaram para as artes. De uma das artes que eles se voltaram muito, sabe, ferozmente, foi a luta livre, que eles tinham aprendido com os norte-americanos, né? Existia, tanto é que o termo, esqueci de falar que nos Estados Unidos o termo para luta livre que eles usam é pro wrestling. O que é pro wrestling? Pro é abreviação de professional, sabe, porque é profissional, e o wrestling é uma palavra que meio que não existe uma tradução específica aqui no idioma português, mas o wrestling é basicamente um termo que tu usa assim para de derrubar alguém no chão, sabe? Agarrar a pessoa e imobilizá-la no chão, sabe? Uma palavra que tu usa nesse sentido. Tanto é que lá pra eles chamam de wrestling a modalidade de combate aquele que aqueles rapazes lutam assim no ensino médio, sabe? Que tu vê nos filmes os guri com umas roupinhas grudadas, tem que derrubar o outro no chão, imobilizar ele, fazer uns pontos lá. Enfim, isso daí é um negócio. Esse termo wrestling é para essa modalidade de esporte, que é um esporte real, nada a ver com a luta livre profissional. Só que por algum motivo, quando a luta livre falsa, entre aspas, começou a surgir lá nos Estados Unidos, em vez de eles inventarem um outro nome ou chamar de free fight, sabe? Algo nesse tipo, eles resolveram, não, vamos chamar de pro wrestling, né? Mas sempre gerou muita confusão, porque várias pessoas do wrestling, inclusive, ficavam putas, porque eles falavam, mas luta livre é uma coisa armada, e agora o meu esporte ali que eu
uso para competir nas Olimpíadas é um esporte legítimo. Então gerava uma confusão, mas é o termo, né, na luta livre, wrestling, né? E no Japão, o termo que eles usam para se referir à luta livre se chama... Seria o pro wrestling, só que como, para quem tá acostumado com, né, com os japoneses falando inglês, sabe que eles não conseguem falar muito bem, né? Então, se tornou uma palavra que as pessoas escrevem assim, pururezo, sabe? Porque é basicamente o jeito que os japoneses falam. Quando eles vão falar pro wrestling, em vez de eles falar pro wrestling, eles falam pururezo, sabe? E daí se tornou um termo que os fãs usam para se referir à luta livre feita no Japão. Ah, por que a luta livre é feita no Japão? Porque ainda assim é programado, ainda assim é um show, ainda assim é um teatro, só que, né, assim como a luta livre no México é uma coisa, a luta livre nos Estados Unidos é outra, a luta livre no Japão também é outra, sabe? São outros atletas, outras mentalidades, o que é engraçado, o que é bom, o que é bonito, o que é bem feito, sabe? São culturas, já muda de empresa para empresa, sabe? Dentro do mesmo país, empresas diferentes vão tentar fazer algo um pouco diferente, mas lá no Japão, então, é uma cultura fortíssima, né? Pra quem não sabe, lá no Japão eles gostam muito, eles admiram muito. É que o japonês lá, por exemplo, eles têm muito uma questão assim do respeito pelo esforço, pelo empenho. Então, né, os shows de luta livre lá, os atletas sempre foram muito reverenciados desde de cedo, né? E hoje em dia muito mais, sabe? Hoje em dia, sabe, eles são verdadeiras celebridades, os grandes lutadores das empresas grandes. Hoje em dia a maior empresa do Japão se chama New Japan Pro Wrestling. É uma empresa que tá muito grande, muito forte, ela consegue fazer show até nos Estados Unidos também, de vez em quando, sabe? Mas é uma empresa que lá no Japão, ela, sabe, é incomparável o alcance que ela tem lá e os atletas deles são muito assim reverenciados. Os japoneses respeitam muito ali o que eles estão assistindo e tudo mais. E os atletas japoneses têm uma tendência de gostar de uma competição bem violenta, assim, eles chamam. Existe um termo para falar da luta livre japonesa, se refere à luta livre japonesa, que se chama Strong Style. Que Strong Style quer dizer o estilo forte, sabe? É basicamente quando tu vê que os caras, quando eles estão se batendo, eles estão usando muita força. Dá pra te ver que eles estão fazendo questão de... Eles estão testando seus corpos ao limite ali, tá ligado? Mesmo que não seja uma luta de verdade, que eles não vão derrubar ninguém ali, dá pra ver que quando eles estão se atingindo, eles estão batendo com muito impacto, com muita força, com muita violência. Tu vê que vai deixar marcas depois que eles saírem do ringue ali e tal. Então, japonês, sabe? E a plateia admira bastante. Quando ele vê que eles estão indo para um limite ali, a plateia bate muita palma e tudo mais. Então, a cultura, eu acho, particularmente, a cultura do japonês tem com a luta livre muito legal, sabe? Porque eles têm uma estima muito grande e tudo mais. Tem outras diferenças culturais, né? A plateia japonesa é muito mais silenciosa, eles batem muita palma, por exemplo, diferentemente da plateia norte-americana. A plateia norte-americana é grito, né? Grito o tempo inteiro, né? Plateia mexicana também, muito grito, né? Existe luta livre também no Reino Unido. No Reino Unido, eles fazem muita cantoria. Os fãs de luta livre no Reino Unido são sempre inventando um canto, sabe? Bem naquele pique, assim, pra quem já assistiu ligas inglesas e europeias de futebol, sabe? Que aqui no Brasil também, nossos torcedores de futebol também fazem cantorias, né? Só que aqui não tem como saber como é que é uma cultura brasileira de luta livre, porque por algum motivo não teve, né? Não rolou, não chegou a se desenvolver, não chegaram a criar uma indústria de luta livre aqui no Brasil. Eu sei que chegou a ter programas nacionais, eu tô ligado que teve, né, alguns nomes, tipo Gigantes do Ringue, teve o programa aquele Telecat, que é o programa onde passava WWF lá nos anos 80, né? Quando o Hulk Hogan ainda lutava, por isso que algumas gerações mais velhas do que eu sabem quem é Hulk Hogan, talvez os pais de vocês saibam quem foi Hulk Hogan, eles já ouviram falar esse nome, porque teve um curto período de tempo que chegou a passar aqui na televisão brasileira, né, e chegou a ter uma versão de lutadores brasileiros que eram Gigantes do Ringue e tal, mas, né, de modo geral, isso pro escopo da luta livre mundial não foi expressivo, sabe? Honestamente, se tu for perguntar para as empresas que têm indústria de luta livre mesmo de verdade, né? O México, o Japão, o Reino Unido, né? Os Estados Unidos, sabe? Hoje em dia a Índia ama a luta livre, eles estão começando uma nova cultura de luta livre lá também, porque eles amam a AWB especificamente. Os indianos são muito receptivos para esse tipo de show, né? A Índia ama, a Austrália também tem um cenário de luta livre bem relevante, só que não é mainstream, né? Os mais fortes são realmente China não, China é VG, né? Foi Japão, Estados Unidos e México. A China, basicamente... Hoje em dia a China também tem luta livre, inclusive a WWE tem contrato com lutadores chineses, eles já
Hoje em dia tem 2 lutadores da WWE que são chineses e tal, mas ela tá recém começando a conhecer essa prática aí do ocidente, digamos assim. Ainda não tem uma cultura forte de luta livre lá, então. Né? Mas o ponto é esse aí, entendeu? Eu vejo que várias pessoas diferentes, de vários lugares do mundo, conseguem gostar. Então eu realmente acredito que o Brasil também consegue gostar de luta livre, sabe? Só que a questão é que a gente veio num país que por algum motivo não rolou, sabe? Não vingou, não rolou investimento. A principal razão é que a Globo não quis, né? Vou falar bem a verdade, se algum motivo, se a WWE e a Globo tivessem negociado e a Globo quisesse fazer o brasileiro gostar de luta livre, ela tinha feito, né? Não podemos esquecer que a Globo conseguiu convencer o brasileiro a assistir Fórmula 1, né, meu? Que é um esporte mais nada a ver do que com a vida do brasileiro que Fórmula 1, mas a Globo conseguiu, né? Claro que teve o Ayrton Senna, que foi esse atleta que fez isso pra nós, mas ao mesmo tempo, né, o Ayrton Senna morreu e a Globo conseguiu manter a Fórmula 1 na nossa grade durante muito tempo, conseguiu fazer o brasileiro ligar, né, botou o Galvão Bueno pra narrar, mas por algum motivo ou a WWE não fez questão, nem a Globo fez questão também, e nunca rolou, sabe? O Brasil se manteve assim, meio que não fez parte dos grandes projetos de luta livre e não ia nascer naturalmente, né? Mas de modo geral, no mundo inteiro tem vários lugares do mundo, as pessoas consomem, as pessoas gostam, as pessoas sabem muito bem que é armado, sabe? Assim como eu também sei que é programado, que tudo aquilo lá que eu tô vendo é uma história que eles estão mostrando, mas né, quando tu entende os bastidores da indústria e tu consegue, ah, sabe, entender que tem muito esforço, sabe, de muita gente. A luta livre ela é feita, por exemplo, assim, tem escritores, sabe, literalmente escritores. Da mesma maneira que tem escritores para escrever série, a luta livre tem escritores, gente que tá toda semana pensando, vamos escrever aqui, entendeu? Vamos escrever falas e acontecimentos, as histórias, as narrativas, sabe? Então, tem escritores, tem os bookers, que o booker também é outro jargão próprio da luta livre, que são os caras que projetam, eles escolhem quem vai ganhar, basicamente, sabe? É um show. A luta livre é feita de narrativas, é feita de personagens que eles giram em torno do quê? De lutas, entendeu? O grosso do programa é batalha, né? A gente vai ter que ter gente lutando dentro do ringue. Só que eles têm que pensar, pra a história ficar interessante, a bookagem, né? Que se der um termo em português misturado com inglês, que eu tô usando aqui com vocês, tem que fazer sentido, né? Tem que ter alguma história que te... Assim como tu tá vendo um filme, entendeu? Se tu espera que em algum momento vai ter uma luta climática, sabe? Eu vou fazer o meu herói e eu vou ter que fazer meu vilão e eu tenho que fazer com que as pessoas queiram assistir essa luta, sabe? A diferença principal da luta livre para qualquer outra forma de entretenimento, que ao mesmo tempo que eu tô tentando comparar a luta livre com outras coisas que vocês conheçam para conseguir fazer mais sentido, tem muitas coisas a respeito da luta livre que são únicas, né? Em primeiro lugar é que muitas vezes o vilão ganha, né? Essa é uma diferença. Talvez seja uma das coisas que eu mais gosto na luta livre, porque em nenhum outro lugar tu vai ver tanto assim uma incidência de vilões saindo por cima, né? Geralmente o filme tu espera que o vilão vai ter um momento de glória e um momento que ele cai, né? E na luta livre todo vilão vai ter que cair, mas a questão é que nem toda história, sabe? De vez em quando tem uma história que tu torce muito pra um cara e aquela história ele vai perder, é isso aí, entendeu? Nesse momento a empresa tá querendo criar um vilão muito forte que ele vai vencer dos mocinhos e vai deixar todo mundo puto com ele e ele vai perder só lá adiante pra outra pessoa, sabe? Então a luta livre tem essa dinâmica aí e tal, que várias histórias terminam com um final ruim, entendeu? Tu pensava, porra, eu pensei que dessa vez ia acontecer tal coisa e não aconteceu. O meu herói foi humilhado, massacrado, foi parar no hospital, tá ligado? E acontece muito, a luta livre tem essa questão, sabe? Quem vai sair por cima hoje? É o herói? É o vilão? Sabe? Como que vai sair essa história, sabe? Então, essa é uma coisa que é diferente da luta livre para outros shows, né? Porque como ele é um show eterno, ele vai sempre ir para frente, para sempre, sabe? Ele vai sempre ir para frente e ele só vai parar um dia que a empresa falir, entendeu? No caso, pensa a WWE tem um programa que se chama Monday Night Raw, que começou em 1993. É o programa mais antigo da televisão norte-americana que tá rolando até hoje em dia, sabe? Esse programa começou numa segunda-feira de 1993 e até hoje, sabe, em 2021 existe o mesmo programa com o mesmo nome, ele já mudou de canal, mas ele sempre passou na segunda-feira, sabe? Eles conseguiram manter esse programa passando. No começo era só 1 hora, depois virou 2 horas. Hoje em dia o programa deles de segunda-feira dura 3 horas. Eles conseguem fazer o canal deixar 3 horas só pra eles mostrar a luta armada para as pessoas, tá ligado? Então, pensa que isso é um negócio que já faz parte de uma grade de uma televisão, sabe? De televisões grandes, sabe? Eles têm canal. Hoje em dia a WWE tá passando no USA Network, que é um canal bem grande, e o outro programa deles passa na Fox, que é outro canal bem grande. Então, né? E num horário que, tipo assim, 9 da noite, sabe? Até à meia-noite, sabe? É um horário bom, assim. Não é alto da madrugada, eles dão uns horários, assim, no o prime time que se chama, sabe? É os programas de audiência que a WWE tem hoje em dia lá nos Estados Unidos, né?
Então, né, se tanta gente consegue gostar, tanta gente consegue se apreciar, tanta gente consegue se envolver, gente diferente, entendeu? Tipo assim, não é só os americanos, entendeu? Não é coisa de americano. Tem japonês que gosta, tem indiano que gosta, tem mexicano que gosta, sabe? Tem europeu que gosta. Então tem muitas pessoas do mundo que conseguem curtir, conseguem apreciar, né? E eu realmente acho que é um negócio muito interessante, né? Eu assisto há muito tempo, já tô assistindo faz o quê? Basicamente 16 anos, né? Assisti centenas, ou já acho que já assisti milhares de lutas, sabe? Em questão de horas, não tem como eu saber quantas horas da minha vida, sabe? Eu já fiz com isso, né? E quem acompanha aqui o programa sabe que eu gosto de muita coisa, já falei de várias coisas diferentes aqui, vários assuntos, né? Mas a verdade é que a luta livre é um dos que fica no topo, sabe? É um negócio que, considerando entretenimento, foi o que eu mais consumi, sabe? Indiscutivelmente, foi a coisa que eu mais assisti assim na minha vida. Gastei horas assistindo um negócio que não é tipo assim, um estudo, uma profissão, sabe? É só um negócio que eu me entretenho pra caralho. Eu acho que me diverte, e porque eu acho que tem muitas camadas realmente pra ser apreciado, sabe? Eu realmente acho que a luta livre é uma coisa que muita gente que não conhece pode gostar se entender o contexto, sabe? Se entender todas essas coisas e conforme tu entende essas coisas, tu começa a valorizar os atletas, sabe? Tu consegue entender o quão difícil é eles estarem na condição física e psicológica, sabe? A parte teatral também. Tu consegue ver o quão longe as pessoas foram para perseguir esses sonhos delas, sabe? E os tipos de coisas que elas fazem com os próprios corpos, os riscos que eles correm, tudo para nos contar uma história, sabe? Quando tu vê que o grande objetivo final de qualquer lutador de luta livre não é ganhar uma luta, é te contar uma boa história, sabe? Isso daí para mim é o tipo de realização que aumentou o meu sentimento, aumentou o meu carinho, sabe? Porque quando era só dois caras tentando matar um ao outro, era só dois caras tentando matar um ao outro. Mas agora quando tem assim, né? Uma outra razão por trás, assim, né? Quando tu entende que, tipo, não, é um esforço coletivo, entendeu? Naquele momento, eles querem me passar essa sensação, entendeu? Eles querem me passar e eles conseguiram, entendeu? O cara que ia perder se esforçou pra cumprir a função dele, entendeu? Se a função dele naquela noite pode ser fazer com que o cara que derrotou ele pareça melhor que ele, tá ligado? Porque essa história não é sobre quem venceria alguém, entendeu? Não é sobre isso. É tipo quando tá vendo filme, quando tá vendo uma série, cada personagem tem a sua função, entendeu? Alguns estão ali pra ser os protagonistas, a diferença é que a luta livre, ela é constante, imutável, né? Nada tá definido porque tá sempre sendo ao vivo, sempre na frente do público, né? Sempre tem reações ali e tal. Tem muitos atletas que conseguem mudar a carreira deles, entendeu? Se eles conseguirem alcançar o público, se eles conseguirem fazer o público se importar com eles, eles vão conseguir maiores oportunidades, né? As pessoas que escolhem quem ganha e quem perde, as mentes por trás da empresa, não, esse cara aqui tá se conectando com os fãs estão envolvidos com as coisas que ele fala, com o que ele faz, os fãs estão batendo palma ou vaiando ele também, porque a luta livre tem essa dinâmica, sabe? A vaia é muito bem recebida, sabe? Como é uma empresa que lida com os heróis e com os vilões, a vaia é muito bem recebida. O pessoal que marca as lutas, são as duas reações que eles querem saber. Quem é que recebe gritos e palmas e quem é que é vaiado, sabe? São as duas coisas que importam. Se tu é um cara que é vaiado, tu vai longe, entendeu? Porque eles querem, esse tipo de reação é muito importante. Tu conseguir extrair a raiva, extrair o ódio, sabe? Tu consegue ser um cara que chega lá na frente das pessoas e começa a falar um monte de abobrinha. E as pessoas mandam tu se fuder, mesmo sabendo que tu tá ali, sabe, enchendo linguiça, fazendo um personagem, é isso que eles querem. Porque o vilão, ele tem que fazer isso. Eles têm que fazer as pessoas se levantar e mandar ele tomar no cu, sabe? É isso que os caras querem ver acontecer. Então, a luta livre tem esses dois lados, sabe? Pode prosperar o que é muito amado e o que é muito odiado, né? E a outra diferença que ela faz de qualquer outro tipo de entretenimento que a gente tem é que é a única forma de entretenimento no mundo que vive junto com a vida real, sabe? Tipo, nenhuma série que tu acompanha, tu assiste um episódio uma semana, no outro episódio que tu tá assistindo, ele tá respeitando a timeline dele, né? Agora, luta livre não, luta livre é sempre contemporânea. Quando tu tá assistindo aquele show, é um personagem e tal, mas tá se passando no presente momento, né? Tem aquele apelo também de ser ao vivo, que a televisão ao vivo tu sabe que pode acontecer qualquer merda, né? E realmente pode acontecer qualquer merda, às vezes, quando as pessoas se machucam, né? Já teve óbito dentro do ringue já também, mas realmente é uma quantidade muito pequena, sabe? Mas lesões, esse tipo de coisa acontece. De vez em quando, do nada, tu vê, bom, aquilo ali deu errado, aquele cara tá ferrado, e agora ele vai ficar meses fora, porque ele se ferrou, né? E várias vezes também tu não nota, porque esses caras são tão, tipo, como é uma mentalidade tanto assim de fazer uma performance, que é muito, muito, muito comum o atleta se lesionar e terminar a luta dele, sabe? Pra ele não terminar a luta dele, pode ter certeza que é o tipo de coisa que ele não tá conseguindo mais se mexer. Porque várias vezes a gente fica sabendo, assim, de lutadores que terminaram uma luta com lesões severas,
Coisas que depois daquela luta ali, ele vai ter que ficar, assim, 1 ano e meio sem lutar, sabe? Porque ele vai ter que fazer uma cirurgia, de vez em quando mais de uma, ele vai ter que fazer fisioterapia pra caralho, mas de algum motivo, mesmo com um osso fudido, sabe? Com metade da coxa do cara destroçada, ele conseguiu lutar mais 10, 15 minutos, sabe? Mesmo sabendo, eu tô fudido, mas o meu personagem tem que terminar essa porra dessa luta. Então, realmente, é umas coisas que eu consigo respeitar bastante, sabe? Consigo admirar bastante, porque tu vê um empenho, sabe? Tu vê uma dedicação. É o tipo de indústria que, basicamente, eu acho que se tu não gosta, tu não sobrevive, sabe? Acho que no mundo existe várias coisas nessa vida que as pessoas conseguem fazer mesmo sem ter vontade, mesmo sem ter tesão, mas a luta livre meio que é um tipo de coisa que eu acho que não dá, sabe? Se tu não gosta daquilo ali que tu tá fazendo, tu não sobrevive. É muito sacrifício, sabe? É muito sacrifício, é muita dedicação, é muito empenho pra conseguir nem tanto dinheiro assim, sabe? Então é o tipo de coisa que ninguém escolhe luta livre, sabe? Por causa de dinheiro, por qualquer outra razão que não seja o fato de que essa pessoa quer viver aquilo ali, sabe? Ela quer ser um atleta dessa indústria, ela quer mostrar, fazer coisas na frente dos outros e extrair reações, sabe? Basicamente isso, não tem outra justificativa para tu escolher essa indústria louca, né? Então, basicamente era isso, né? Era um assunto que uma hora eu ia ter que falar, porque, né, eu gosto muito, eu consumo regularmente, né? Faz parte da minha rotina. E ainda tem uma previsão aqui, eu vou falar, aproveitar no dia de hoje para dizer que eu acredito que a luta livre nessa década ainda ela vai alcançar novos patamares de sucesso. Eu imagino que muita gente que nunca assistiu luta livre em algum momento dessa década vai começar a assistir, porque eu realmente acho que está acontecendo um novo boom aí nessa indústria. Eu acho que ela pode se tornar mais forte ainda, sabe? Eu acho que o mundo ainda vai, sabe, muita gente que não sabe o que é luta livre vai ficar sabendo, porque eu tenho um palpite sobre isso já faz algum tempo e observando, né, o mercado e as coisas que têm acontecido, sabe, tanto nos Estados Unidos quanto no Japão, eu realmente acho que a gente vai chegar a um novo nível de sucesso dessa indústria aí que o pessoal ainda não estava sabendo. Então é isso aí, então quarta-feira eu tô de volta trazendo mais um programa sem contexto.